A partir de agora, sessão plenária. Muito boa noite, quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, saudar também os colaboradores e servidores da Câmara Municipal, também de forma muito especial saudar e cumprimentar os telespectadores e os ouvintes da Rádio Câmara, desejando a todos uma ótima noite. Estamos às 18 horas e 42 minutos, com um pequeno atraso com relação ao início dessa nona reunião ordinária do 8º período, porque até agora há pouco estávamos tratando de um tema muito importante que envolve a vida das pessoas, dos cidadãos aqui da nossa cidade, com o tema de uma mensagem que foi abordada pelos vereadores dessa casa. Quero então dar sequência aqui, na abertura dessa nona reunião ordinária do 8º período, solicitar ao secretário vereador professor Wanderson Castelar que faça a chamada de presença dos senhores vereadores. Muito boa noite, vereador Wanderson Castelar. Boa noite, senhor presidente, senhora e senhores vereadores. Vamos à nossa chamada pela ordem alfabética dos nomes. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente, excelência. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente. Vereador José Mansueto Fiorilo. Vereador José Márcio Garotinho. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, professor. Vereador Marlon Siqueira. Presente. Vereador Nilton Militão. Presente, excelência. Vereador Rodrigo Matos. Vereador Wagner do Sindicato. E vereador Wanderson Castelar, presente. A quórum para o início da nossa nona reunião ordinária deste 8º período legislativo, excelência. Muito obrigado, secretário. Havendo o nome legal, o nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa reunião. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, estou pedindo licença ao plenário para me licenciar, estou participando como ouvinte da reunião do Comitê Municipal do Covid. Muito bem, está fazendo a manifestação para se ausentar desta reunião. Vereador Marlon Siqueira, que eu coloco em apreciação dos vereadores. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, autorizado, vereador Marlon Siqueira. Pela ordem, senhor presidente, o vereador Sargento Melo também, acho que não sei se ele já justificou, mas eu estou justificando por ele também. Estaríamos fazer agora também essa manifestação, vereador Sargento Melo Casal, também representando essa casa lá neste comitê, torcendo para que ele, o vereador Marlon e outros vereadores também que tenham esse compromisso possam estar de forma objetiva, tratando de interesse da nossa população. Pela ordem, então senhor também, presidente. vereador Sargento Melo Casal, participando desse comitê. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Presidente, nós estamos no momento mais introdutório aqui da nossa reunião. Eu gostaria de já avisar os colegas, amanhã eu tenho uma reunião de interesse do nosso mandato às 10 horas da manhã. Tendo em vista que a nossa reunião aqui começa às 10h30, então eu gostaria de já justificar um possível atraso da nossa chegada aqui, ou até mesmo a nossa ausência aqui amanhã. Obrigado, presidente. Muito bem, já solicitando a manifestação de não estar presente no dia de amanhã, vereador Júlio Obama Júnior, colocando em apreciação a manifestação dos vereadores. Vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Devidamente autorizado, vereador Júlio Obama Júnior. Pela ordem, vereador Cido Reis. Senhor presidente, também aproveito a oportunidade, amanhã, na parte da manhã, eu vou precisar me ausentar do município. Então, já gostaria também de pedir autorização dos pares. Perfeitamente na mesma linha do vereador Júlio Obama Júnior, solicitando também não presença amanhã em reunião, porque também um outro compromisso, vereador Cido Reis. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, devidamente autorizado, vereador Cido Reis. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização aos pares para me ausentar desta reunião. Eu tenho um evento agora que eu preciso participar, então eu peço autorização aos pares. Muito bem, feita a manifestação do vereador pastor André Mariano para se ausentar nesta reunião de hoje, a partir desse momento. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado.
Devidamente autorizado, vereador Pastor André Mariano, pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, justificar a minha ausência nas reuniões dos dias 19 e 21 e na audiência pública de hoje à tarde. Ainda solicitar que seja colocado na reunião de amanhã a mensagem do Executivo 4407-2020, a pedido do Executivo, se estiver em condições. 4407 de 2020. Obrigado. Feita a sua manifestação, vereador Zé Márcio, com relação a essa mensagem, tenho até que verificar, vereador Zé Márcio, até com relação, parece que 3 ou 4 vereadores já fizeram aqui a solicitação de não estarem presentes. Mensagem trata-se de 2/3, né, 13 vereadores pelo menos, não sei se outros colegas, né, mas enfim, vamos verificar a situação da mensagem, estando em condições, incluiremos a pedido de Vossa Excelência para o dia de amanhã dessa mensagem. Muito bem, vereador. Então vamos lá, então, da sequência, vereador professor Vondes Castelar, a leitura das correspondências, por gentileza. 2 correspondências de 2 partidos políticos, solicitando o uso do plenário da Câmara Municipal para a realização de convenção partidária. O primeiro deles, o Partido Social Democrático, que pleiteia fazer o uso do plenário no dia 2 de setembro do corrente ano, às 16 horas. O outro partido, o Partido Solidariedade, que pede a sessão do plenário para o dia 1º de setembro, às 19h30, até às 20h30 horas. 20 horas e 30 minutos, também para a realização de convenção partidária. Lido as correspondências, Excelência. Muito obrigado, vereador Vondes Castelar. Por gentileza, agora a leitura dos requerimentos, por favor. Requerimento assinado pelo vereador Júlio Obama Júnior, dirigido à Impave, solicitando a operação tapa-buracos na rua Luiz Gonzaga de Figueiredo, no bairro Santo Antônio. O vereador Júlio Obama Júnior também requer que se promova estudo para a realização de testes de Covid-19 dirigido às crianças, adolescentes e funcionários das unidades de acolhimento institucional e familiar do município. Mesmo Júlio Obama pede a recomposição da pintura asfáltica, da pintura da sinalização horizontal sobre o asfalto nas ruas do bairro Cerâmica. Júlio Obama também requer a recomposição da pintura sobre o asfalto em todas as ruas do bairro Jardim São João. Júlio Obama solicita ao setor competente que realize reparos necessários na ponte do bairro Paula Lima, na rua Domingos Barbosa Lopes. Júlio Obama pede asfaltamento e instalação de bocas de lobos nas ruas abaixo relacionadas do bairro Paula Lima. Rua Domingos Barbosa Lopes, Vicente Rauch, Marina de Oliveira Dias, Marcos José da Silva, José Leite de Oliveira. Júlio Obama pede também limpeza e capina na praça do bairro Santa Rita e nas ruas que circundam a praça. Mas, só um porém, a praça não é no bairro Santa Rita, ela tem o nome de Santa Rita, mas se localiza no bairro Paula Lima. Júlio Obama Júnior pede limpeza e capina na estrada da Remonta, ali na região do bairro Jockey Clube 3. Júlio Obama Júnior pede limpeza e capina de entulhos e retirada de entulhos na estrada da Represa, no mesmo local. Marlon Siqueira solicita ao setor competente a construção de bocas de lobo e direcionamento de águas pluviais na rua Ernesto Pancini, no bairro Santa Cruz. Marlon Siqueira solicita ao setor competente a operação tapa-buracos na rua Ivanilda Aparecida da Silva, em Santa Cândida.
Marlon Siqueira solicita o recapeamento da rua João Luzia, no bairro Três Moinhos. Marlon Siqueira solicita a reabertura da atividade de comércio de artesanato em espaços abertos. Marlon Siqueira solicita a realização de estudo de viabilidade técnica para a instalação de um redutor de velocidade na rua Barão do Retiro, em Bonfim. Marlon Siqueira solicita estudo de viabilidade técnica para a instalação de redutor de velocidade na rua Eurico Viana, no bairro Vila Alpina. Kennedy Ribeiro solicita a troca de abrigo de ônibus na estrada Elias José Mocdesse, no bairro Náutico. João Kennedy Ribeiro solicita a operação tapa-buracos na estrada Elias José Mocdesse, também no bairro Náutico. Kennedy Ribeiro solicita o recapeamento asfáltico no trecho da estrada Elias José Mocdesse, no bairro Náutico. Kennedy Ribeiro solicita asfaltamento na entrada do condomínio Recanto do Sol, localizado na estrada Elias José Mocdesse, também no bairro Náutico. Kennedy Ribeiro solicita a implantação de calçamento no prolongamento da estrada Elias José Mocdesse, Barreira do Triunfo. Kennedy Ribeiro solicita a implantação da rede de captação de águas pluviais na estrada do condomínio Recanto do Sol, localizado na estrada Elias José Mocdesse, bairro Barreira do Triunfo. Kennedy Ribeiro solicita implantação de sinalização vertical e horizontal, indicando a Escola Municipal, localizada na rua Diva Garcia, em frente ao número 169, no Três Moinhos. Kennedy Ribeiro solicita a operação tapa-buracos na rua Sebastião Luiz da Silva Júnior, no bairro Barreira do Triunfo. Kennedy Ribeiro solicita a operação tapa-buracos na rua Bartolomeu Bueno, esquina com a rua Martins Barbosa, em Benfica. Kennedy Ribeiro solicita a operação tapa-buracos na rua Bartolomeu Bueno, no bairro Benfica. Kennedy Ribeiro solicita a reconstrução de bueiro na calçada entre as ruas Evaristo da Veiga e Martins Barbosa, em Benfica. Kennedy Ribeiro solicita a operação tapa-buracos em frente ao 27º Batalhão de Polícia Militar, em Nova Era. Kennedy Ribeiro solicita a revitalização e limpeza da praça do bairro Barbosa Laje. Sargento Melo Casal solicita a poda de árvores na rua Argemira de Jesus Flores, no Milho Branco. Sargento Melo Casal solicita a poda de árvores na rua Santos Dumont, no bairro Granbeli. João Coteca solicita a substituição de lâmpadas de iluminação pública na rua José Basílio da Costa, no Jockey Club. João Coteca solicita estudo de viabilidade para a colocação de placas de sinalização de vagas para carga e descarga na região central de Juiz de Fora. João Coteca solicita a substituição de lâmpadas de iluminação públicas na rua José Rubens Moreira, no bairro Santa Cruz. João Coteca solicita a retirada de entulhos na rua Maria da Conceição Marinho, no bairro Santa Cruz. João Coteca solicita a revisão e reforma da tampa de Boca de Lobo, localizada na rua Luiz Abizaide, no bairro Santa Cruz. João Coteca solicita a reforma da tampa da galeria da rede de esgoto no bairro Santa Cruz.
João Coteca solicita poda de árvores na rua Antônio Tavares, em Dias Tavares. João Coteca solicita a colocação de placas de sinalização informando o nome da rua Martins Pereira Vale, no bairro Verbo Divino. João Coteca solicita a colocação de corrimão em todo o escadão da rua Heitor Santos Júnior, no bairro Linhares. João Coteca solicita a substituição de lâmpada de iluminação pública na rua José Dias Ferreira, no bairro São Francisco de Paula. João Coteca solicita a construção de galeria ou manigamento em toda a extensão do córrego que passa pelos bairros Santa Cruz, Jardim dos Alfineiros e Nova Era. João Coteca solicita a operação tapa-buracos e asfaltamento em toda a extensão da rua Sebastião Roberto Schneider, no bairro São Damião. José Márcio Garotinho solicita autorização para funcionamento dos ambulantes e artesãos no município. Wagner de Oliveira solicita arrumar a ponte do Espinho no granjeamento Humaitá. Cido Reis solicita a instalação de sinalização na rua Amadeu Guimarães, no bairro Vila Ideal. José Mansueto Fioriro solicita o reparo de uma boca de lobos na Avenida Ibitiguaia, no bairro Santa Luzia. Fioriro solicita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Luz Interior, no bairro Estrela Sul. Fioriro solicita a pavimentação asfáltica no trecho compreendido entre as ruas Dr. Campos Lima e a creche Carlos Roberto Ananias, no bairro Dom Bosco. Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal solicita a pintura de sinalização de trânsito horizontal nas ruas São Tarcísio, Antônio Meuler, Capitão Bicário, Argel da Cunha, Missões, Luiz Creusal, Camera Dutra e Nossa Senhora Aparecida, todas vias do bairro Nossa Senhora Aparecida. Pardal solicita capina e limpeza em toda a margem do córrego do bairro Linhares. Pardal também solicita a operação tapa-buracos em todo o bairro Jockey Clube 2. Pardal solicita ação de patrulhamento com a colocação de escória na rua Detetive Agapto Marques, no bairro Recanto dos Lagos. Pardal solicita a substituição de lâmpada queimada em poste localizado na Avenida Marginal, na região do bairro Distrito Industrial. Pardal solicita asfaltamento ao longo das ruas dos Cristais, Topázios, Jades, Pratinas, Safiras, Cássias, Calcedônias, Otília de Souza Leal, Turquesas, Rúbias, Agasta, Acácio Alves Alvim, das Esmeraldas, Ametistas, Pérolas, Acácio Alves Alvim e das Margaridas, todas no bairro Marilândia. O vereador Juraci Schaefer agora pede o reforço e a pintura horizontal na faixa de travessia para pedestres, localizada na rua Vitorino Braga, no bairro do mesmo nome. Juraci Schaefer solicita poda de árvores na rua Moacir de Brito, no bairro São Sebastião. Juraci Schaefer solicita o repasse urgente dos valores das emendas parlamentares
para as escolas municipais, e lista uma série delas. Juraci Schaeffer solicita o repasse dos valores das emendas para as unidades básicas de saúde. Juraci Schaeffer solicita o repasse dos valores das emendas parlamentares para as instituições aprovadas. Juraci Schaeffer solicita a instalação de redutores de velocidade, faixas de pedestres e reforço da sinalização horizontal na rua São Damião, no bairro Borboleta. Juraci Schaeffer solicita a retirada de entulho no condomínio Espásio, Jardim Soberano, na rua José Lourenço, também no bairro São Pedro. Juraci Schaeffer solicita reforço da sinalização horizontal em toda a extensão da rua Capitão Hermenegildo, no bairro Jardim Esperança. Juraci Schaeffer solicita reforço da sinalização horizontal em toda a extensão da rua Hélio Ferré, no bairro Barão do Retiro. Juraci Schaeffer solicita capina limpeza em toda a extensão da rua Diamante, no bairro Jardim das Pedras Preciosas. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Virgínia de Carvalho Ribeiro, no bairro Jardim de Ará. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da ladeira Alexandre Leonel, no bairro Cascatinha, em São Mateus. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Francisco Altomar, no bairro Santa Luzia. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Neri de Mendonça, no bairro São Geraldo. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Ioranda Braganhoro, no bairro São Geraldo. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Clóvis Ceroa da Mota, no bairro São Geraldo. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Elvira Belei, no bairro Santa Luzia. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Porto das Flores, em Santa Luzia. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua São João Batista, no Parque Guarani. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua José Augusto de Paula, no Vale Verde. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Antônio Bento Gonçalves, no bairro Previdenciários. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Manuel Moreira de Moraes, no bairro Jardim de América. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Doutor Costa Reis, no bairro Bela Aurora. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Joaquim Vicente Guedes, no bairro Graminha. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua José Geraldo, no bairro Cruzeiro do Sul. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Valdomiro Eloy do Amaral, no bairro Cruzeiro do Sul. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Fabre, no bairro Parque Independência. Juraci Schaeffer solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Gabriel Gonçalves da Silva, no Parque Independência. Lidos todos os requerimentos deste dia, senhor. Muito obrigado, secretário. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados. Quero solicitá-lo agora que faça a leitura dos pedidos de informações, por favor. São 2 pedidos de informação, por favor, vereador. Um deles, proposto pelo vereador Sargento Melo Casal, e é dirigido à Secretaria de Saúde
e se refere ao controle da disseminação do coronavírus a partir do monitoramento eficiente de pacientes identificados. O outro, assinado pelo vereador Juraci Schaeffer, dirigido a... versa sobre a empresa, a concessionária de serviços de transporte público, a Gorete Irmãos Limitada, quanto à sua possível falência, dirigido à Secretaria de Transportes. E dos dois pedidos de informação, Excelência. Muito obrigado, secretário. Os pedidos de informações estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado pela ordem. Vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, nós estamos recebendo inúmeros telefonemas e ligações e mensagens por WhatsApp relacionados a essa questão do decreto de falência da empresa Gil. Isso nos preocupa muito, porque a Prefeitura é o poder concedente e nós precisamos de esclarecimento. Nós sabemos que a situação dela é uma situação complicada, já vista que não está pagando seus colaboradores e já está com irregularidades fiscais há muito tempo. E nós estamos debruçando sobre matérias aqui em relação a essa questão do transporte público e temos que ter muito cuidado. Então, eu queria essas informações precisas para que nós pudéssemos tomar as providências. Se há alguma coisa nesse sentido, que essa carga seja comunicada de imediato. Então, é um pedido de informação que não pode demorar 45 dias para ser respondido. E eu peço aqui, infelizmente, o líder de governo, o Rodrigo está por aqui, aliás, o secretário de governo estava aqui, eu ia falar com ele, o líder do governo, mas peço essa informação para nós, porque pode ser até alguma coisa que foi colocada nas redes, mas nós sabemos que eles já estão com problemas há muito tempo. E precisamos, para deliberar sobre ações aqui na Câmara Municipal, dessas informações. Muito bem, vereador Juraci. Quero solicitar agora ao vereador Vânios Castelar, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do projeto de lei, por favor, secretário. Projeto de lei assinado pelo nosso colega José Mansueto Filgueiro, institui no município de Juiz de Fora o Dia Municipal de Consciência contra a Intolerância Religiosa e dá outras providências. Tranquilo. Lido o único projeto de lei apresentado neste dia, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto de lei será encaminhado às comissões permanentes dessa casa. Antes de nós entrarmos aqui na ordem do dia, eu quero estar passando aqui aos senhores vereadores para a ciência da aprovação das atas. Nos termos regimentais, as atas das reuniões ordinárias dos dias 17 a 21 de agosto estão em apreciação e votação pelos nobres vereadores. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovadas as atas. Quero também reportar aos senhores, foi feito aqui um pedido para a inclusão de uma mensagem de número 4407-2020, pedido do vereador Zé Márcio Garotinho, para a inclusão dessa mensagem para o dia de amanhã. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado também. Vamos também comentar aqui com os senhores vereadores. Nós temos aqui alguns pedidos para fazer o uso do plenário dessa casa, encaminhado à presidência pelo senhor Bruno Santos Laval, presidente da Comissão Provisória Solidariedade de Juiz de Fora, solicitando a autorização para a utilização do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora no dia 1º/9, às 19h30 até às 20h30, para a realização de convenção partidária do partido, nos termos da resolução TSE 23623/2020, sem mais para o momento, assina essa manifestação através desse ofício Bruno Santos Laval, também na mesma linha, porém um partido PSD, Partido Social Democrático, que hoje nós temos aqui um vereador Nilton Militão, que compõe esse partido, né, que representa essa sigla aqui nessa casa, encaminhando também a essa presidência, solicitando também o uso do plenário por esse Partido Social Democrático, para o dia 2 de setembro de 2020, às 16 horas. A convenção que estará acontecendo nessa data e dia já devidamente mencionado, estamos colocando em apreciação dos senhores vereadores
Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Todos os Solidariedade e também o PSD devidamente autorizados pelos senhores vereadores a participarem dessa convenção nos dias e horários devidamente citados. Vamos então, senhores vereadores, entrar aqui para a ordem do dia. É a nona reunião ordinária do 8º período, quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Número 1, em sua terceira discussão, processo 8514-2019, dispõe sobre o monitor de travessia voluntária no município de Juiz de Fora. Proposição para a Lei 163/2019, autoria vereador Júlio Obama Júnior. Pareceres já lidos, com a maioria simples. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão. Processo 6983/2013, altera a Lei 6910 de 31 de maio de 86, inserindo atividades que menciona no anexo 7. Proposição para a Lei Complementar número 612/2018, autoria vereador Rodrigo Matos. Pareceres já lidos com a maioria absoluta. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Nós estamos entrando com uma emenda aditiva, já tem 7 assinaturas aqui, para tratar da metragem até 300 metros quadrados. Muito bem. Feito aí a manifestação do vereador Rodrigo Matos a esse projeto aprovado em primeira, agora apresentando uma emenda já com as devidas assinaturas e que vamos colocar aqui em apreciação dos senhores vereadores esta emenda aditiva. Os senhores vereadores... Não, só um minutinho. O projeto continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Vamos colocar aqui agora o projeto de lei complementar, apreciação dos senhores vereadores. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora ao projeto de lei. Não, vamos retificar aqui. A emenda aditiva agora em apreciação dos senhores vereadores. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereador Joacir? Não. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Também aprovado a emenda aditiva. Vamos então, senhores vereadores, para o número 3, segunda discussão. Processo 8678/2020, dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nas agências de atendimento presencial das empresas concessionárias de telefonia móvel e fixo no município de Juiz de Fora. Proposição, projeto de lei 16/2019, autoria vereador Joacir Schaefer. Pareceres já lidos, com a maioria simples. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, vereador Joacir Schaefer. Senhor presidente, quando apresentamos esse projeto, nós estávamos tendo os atendimentos presenciais. Mas eu acho que essa casa, nesse momento, nós estamos tendo as questões mais virtuais de atendimento, mas as empresas de telefonia, elas desrespeitam o direito do consumidor, vereador Vandes Castelar. Eu fiquei 2 horas para reclamar da Claro de uma conta que não é minha. Eles mandaram no meu nome, eu não sei como acharam o CPF e tudo, mandaram. E começando, eles vão negativando as pessoas. Você tem que explicar para eles que eles estão errados. Até acionei-os na justiça. Então, eu fiquei quase 2 horas para ser atendido. Isso é todas as pessoas, todos os consumidores. Então, eu tenho que ter um prazo para atendimento. E outra coisa, a lei de Vossa Excelência que coloca os banheiros nos bancos, muito interessante. Por quê? Nesses atendimentos de telefonia também não tem banheiro, não. Pessoas idosas, pessoas diabéticas com insuficiência renal, pessoas que têm problema de incontinência urinária, não têm condições de ficar esperando 2 horas. Então, eu acho que essa casa, senhor presidente, ela atende de forma inteligente os consumidores, porque nós estamos fazendo vários projetos aqui interessantes, de vários vereadores, então nós estamos defendendo o direito do consumidor da população de Juiz de Fora. Então a nossa casa está ativa em relação a isso. Muito bem, vereador, parabéns pelo projeto, e essa casa também. Número 4, em sua primeira discussão, processo 6983/2013, acrescenta parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 78, de 27 de abril de 2018. Proposição para a Lei Complementar 13/2019,
Autoria, vereador Zé Márcio. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Urbanismo em plenário 3. Com a maioria absoluta. Observação, leitura dos pareceres. Secretário, por favor. Perfeitamente, Excelência. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, assim se pronunciam os vereadores. O primeiro deles, Adriano Miranda. Como a matéria está em âmbito de análise desta comissão, por considerá-la legal e constitucional, libero para seguir sua tramitação até o plenário, onde manifestarei meu voto. Agora, o vereador Kennedy Ribeiro. Desta forma, como a matéria está no âmbito de análise dessa comissão, considero o projeto de lei complementar, legal e constitucional, devendo seguir sua tramitação regular. Vereador Cido Reis. Como a matéria está no âmbito de análise dessa comissão, por considerá-la legal e constitucional, libero para que siga seus trâmites até o plenário, onde avaliaremos em debate com os demais vereadores e manifestaremos o nosso voto. No âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer conjunto assinados pelos vereadores Rodrigo Matos, Sargento Melo Casal, Wagner de Oliveira. E conclui dizendo o seguinte: após a apreciação conjunta da matéria por parte da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, estando esta proposição sob o âmbito de análise dessa comissão, concluímos pela liberação desta para prosseguimento dos trâmites regimentais e deliberação em plenário. Assinam. No âmbito da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade. O primeiro deles, quando ainda membro dessa comissão, o vereador Wanderson Castelar. Qual matéria tratada está em âmbito de análise desta comissão e não encontra óbice nas disposições de constitucionalidade e de legalidade, libera a matéria para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Dr. Adriano Miranda. Como a matéria está em âmbito de análise dessa comissão, libero para seguir sua tramitação até o plenário, onde manifestarei meu voto. E, por fim, vereador Kennedy Ribeiro. Como o projeto de lei está em âmbito de análise dessa comissão, libero a matéria para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Lidos os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, nós aprovamos em abril de 2018 a Lei Complementar 78, que restringe usos naquela região, em vários loteamentos da região do bairro Aeroporto. E tem alguns terrenos que fazem divisas, são lindeiros com o aeroporto Francisco Álvares de Assis. E empresas de manutenção de aeronaves, de funcionamento e atividades relacionadas a aeronaves, hoje estão impedidas de ali se instalar. E o local dessas empresas é exatamente ali, em terrenos lindeiros ao aeroporto, à pista do aeroporto. Então, essa correção que está sendo feita é permitir que nos lotes lindeiros ao aeroporto, à pista do aeroporto, empresas de funcionamento e atividades vinculadas a aeronaves possam ali se instalar. Peço o voto favorável. A gente deve fazer apresentar uma emenda em segunda discussão, atendendo a uma correção que tem que ser feita. Obrigado. Muito bem, vereador, cumprimentar o senhor também, fazendo essa retificação aí, complementando essa lei complementar, né? Parabéns. Vamos lá, então, o projeto está em discussão, continua em discussão, é encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado em primeira discussão. Vamos, então, para o número 5, também em primeira discussão. Processo 8768-2020, declara como essenciais os serviços prestados por academias de ginásticas e similares e da outras providências. Proposição, projeto de lei 83/2020, autoria Wagner de Oliveira, vereador Wagner de Oliveira, vereador doutor Adriano Miranda, Ana Rossignoli, doutor Antônio Aguiar, vereador João Coteca, vereador Sargento Melo Casal, vereador Júlio Obama Júnior e vereador Kennedy Ribeiro. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Educação em plenário 3, Comissão de Saúde Pública em plenário 3, com a maioria simples. Secretário vereador Wanderson Castelar, por favor, a leitura dos pareceres.
Sim, Excelência. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer conjunto assinado pelos vereadores Juraci Schaefer, Newton Militão e Rodrigo Matos. E diz o seguinte, em caráter conclusivo: desta forma, por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico e político, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto de lei 83 de 2020, que declara como essenciais os serviços prestados por academias de ginásticas e similares, e dá outras providências, com toda a justiça e dignidade, a que faz jus por sua presteza em favor do interesse público e do bem comum, especialmente por considerar os serviços prestados por academias de ginásticas e similares essenciais e indispensáveis, especialmente por promoverem geração de emprego e renda, sem contudo, ater-se aos cuidados sanitários indispensáveis para a prevenção e o combate ao Covid, novo coronavírus, especialmente o distanciamento social e a higienização das mãos e dos equipamentos de ginástica, razão pela qual liberamos a presente matéria legislativa para o seu devido prosseguimento e tramitação até o plenário, onde manifestaremos nosso voto à presente proposição legislativa. Parecer conjunto também foi exarado pela Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, formada pelos vereadores Rodrigo Matos, André Mariano e Cido Reis. E conclui dizendo o seguinte: isto posto, após análise conjunta dos presentes autos legislativos, dentro do âmbito desta comissão, liberamos o projeto para que siga os trâmites regimentais para deliberação em plenário. Por fim, no âmbito da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, assim se manifestam também de forma conjunta os vereadores Fiorilo, André Mariano e Marlon Siqueira. Opinamos, pelo prosseguimento da tramitação do PL até sujeição ao plenário, onde apresentaremos o nosso voto. E dos pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, agradecendo aí pela ordem, eu quero aqui, em nome do Diego, do Luizir, que procurou essa casa para poder apresentar esse projeto, eles pedem para agradecer a cada vereador e que citasse o nome de cada um, ao presidente, o Pardal, ao vereador Wanderson Castelar, o Antônio Aguiar, o vereador Kennedy, o Marlon, a Ana, o Fiorilo, o Juraci Schaefer, o Adriano Miranda, o João Coteca, Militão, Wagner do Sindicato, o Sargento Melo, vereador Cido, vereador Rodrigo Matos, vereador Zé Márcio Garotim, vereador Júlio Obama. E também agradecer a todos os funcionários da casa, em especial a Procuradoria, que agilizou e fez com que os pareceres pudessem ser rápidos para que pudesse estar sendo votado hoje, nessa noite. Então, fica aqui registrado nossos agradecimentos a essa casa, em nome dos representantes das academias e similares. Muito bem, cumprimentar todos, conforme o senhor muito bem disse, mas também essa iniciativa que o senhor teve, né, vereador Wagner? Também em parceria com os demais vereadores, todo mundo também subscreveu, e a celeridade que essa casa sempre também tem que estar prestando em prol daquilo que é de interesse dos nossos cidadãos. Parabéns ao senhor pela iniciativa. Vamos então para o número 5, meia dúzia. Trata-se de um veto parcial, processo 8746-2020, altera as leis números 8710 de 31 de julho de 95, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta do município de Juiz de Fora e suas autarquias e fundações públicas, e número 12043, de 2 de junho de 2010, que dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público de pessoal para integrar programas do governo federal, estadual e da outras providências. Proposição mensal do Executivo. Projeto de lei complementar 4408, autoria executiva, pareceres, comissão de veto em plenário 3, quórum maioria absoluta.
Observação, secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. Comissão Especial de Veto, Excelência, formada pelos vereadores Wanderson Castelar, cujo parecer conclusivo, no seu caráter conclusivo, diz o seguinte: como membro da Comissão de Veto, no âmbito de atuação desta, após a apreciação do projeto, libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Rodrigo Matos, a proposição em questão recebeu veto parcial e, tendo por análise as razões do mesmo, enquanto membro dessa comissão, concluo pelo prosseguimento dos trâmites desta para a deliberação em plenário. E, finalmente, vereador Júlio Obama Júnior, a proposição em questão recebeu veto parcial e, tendo por análise as razões do mesmo, concluo pelo prosseguimento dos trâmites para a deliberação em plenário. Excelência, lei dos pareceres. Muito bem, agradecer aí o vereador Wanderson Castelar. E o veto parcial continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Só pedir a manutenção do veto. É aquele projeto do vereador Juraci, em que tratava dos professores, se não me engano, que criava aquele auxílio emergencial. O veto parcial veio e o auxílio foi pago e as coisas estão funcionando e os professores estão sendo remunerados pelas aulas à distância. Muito bem, cumprimentar ao Executivo e também essa casa que também teve essa preocupação em cuidar da vida financeira dos educadores aqui do nosso município nesse mês, que foi realmente necessário essa atenção dessa casa. Parabéns a todos. Então, o líder do governo sugeriu aqui para sendo mantido esse veto parcial. Os vereadores que concordam com a manifestação de encaminhamento permaneçam como estão. Aprovado o pedido do vereador, então, mantido o veto por maioria dos senhores vereadores. Veto parcial. Vamos então, senhores vereadores, agora para o número meia dúzia, número 7. Trata-se de um veto total. Processo 6983-2013 altera as leis números 12.450 de 26 de dezembro de 2011, Lei 6910 de 31 de maio de 86 e da outras providências. Proposição, projeto de lei complementar 4/2020, autoria vereadores Pardal, Júlio Obama Júnior, André Mariano, Sargento Melo Casal, Kennedy Ribeiro, Marlon Siqueira, Ana Rossignoli, Wanderson Castelar, Cido Reis, vereador Zé Márcio, vereador Juraci, pareceres comissão de veto em plenário 3, quórum maioria absoluta. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. Comissão Especial de Veto, Excelência. Primeiro a se manifestar, vereador José Manceto Fiorilo. Oportuno ouvir os autores da proposição antes de colocar o processo em votação. Quando a matéria for submetida ao plenário, darei o meu voto. Vereador Juraci Schaeffer. Desta forma, após a análise das razões de veto apresentadas pelo Poder Executivo e por todos os fatos e fundamentos expostos nesse parecer, manifestamos pela rejeição e derrubada do veto apresentado, bem como pela manutenção integral do projeto de lei complementar 04 de 2020, que altera as leis 12.450 de 2011 e a 6910 de 1986, e dá outras providências, por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico e político, tendo em vista que o mesmo visa atender a uma realidade concreta através da expansão urbana e do desenvolvimento econômico e social, culminando na geração de emprego e renda, e não incorrendo em qualquer desequilíbrio ambiental ou prejuízo ao município, no que liberamos o presente processo para seguir seus trâmites até o plenário, onde manifestaremos nosso voto à presente proposição legislativa já aprovada pelo plenário desta egrégia Casa Municipal. E, por fim, parecer assinado pelo vereador José Márcio Garotinho. Assim, manifesto ciência de todo o alegado nas razões do veto, bem como
ou integrar o teor do processo e libera o projeto para que siga seu rito convencional até o plenário, ocasião em que me manifestarei. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, vereador Wanderson Bacelar. O veto total continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, engenheiro José Márcio Garotinho. Senhor presidente, esse é um projeto de autoria dos vereadores Pardal, Júlio, André, Melo Casal, Kennedy, Marlon, Ana, Castelar, Cido, ex-vereador Juraci Schaefer, que propõe uma adequação da Avenida Deusdete Salgado e da Ladeira Alexandre Leonel a uma realidade que lá é de fato. Lá, por exemplo, na Deusdete Salgado, não é permitida a construção de shopping. O que ocorre? Não, talvez ali seja um dos poucos locais adequados para esse tipo de atividade. Essa lei propõe basicamente isso. O que se faz? Hoje, quem quer fazer o empreendimento de esporte fica buscando um subterfúgio para poder instalar lá. Também propõe a regulamentação para aquela avenida paralela de 20 metros de largura que ali está sendo construída. E na ladeira Alexandre Leonel, entre o final da Rua São Mateus e o Clube Cascatinha, que é uma situação de fato. Peço a palavra, senhor presidente, para que eu possa concluir. Com a palavra, vereador Zé Márcio Garotinho, continua em discussão. Com a palavra, vereador Zé Márcio. As razões de veto alegadas pelo Executivo são as de sempre. Primeiro, que não cabe a essa casa propor esse tipo de legislação e que a gente teria que ouvir a um conselho. Ora, isso é ir contra a independência dos poderes. Os poderes são independentes. Essa casa pode, sim, propor esse tipo de lei. Mais ainda, nós aprovamos aqui um plano diretor em julho de 2018, que passou a valer no início de 2019, cobramos insistentemente a regulamentação desse plano diretor, que poderia trazer para essa casa todas as discussões de leis complementares, de uso e ocupação do solo. O Executivo propôs um cronograma que não cumpre esse cronograma, então leva os vereadores dessa casa a propor soluções para essas questões que teriam que ser feitas pelo Executivo. Só que a inércia do Executivo nos leva a propor essa discussão e discutir aqui nessa casa, e essa proposta foi aprovada por unanimidade nessa casa. Eu, em meu nome, dos demais vereadores, de Vossa Excelência, peço voto contrário para que a gente possa atender a uma realidade que lá já está posta. Muito bem, cumprimentar o vereador Zé Márcio aí pela brilhante manifestação e conhecimento, técnico, haja vista o trabalho que o vereador Zé Márcio está fazendo como vereador, mas também na condição de servidor municipal, como engenheiro, que conhece tudo aí com relação a essa possibilidade dessa matéria ser também avaliada pelos senhores. Vereador Rodrigo Matos, por favor, pela ordem, continua em discussão o veto total. Senhor presidente, dizer aos pares primeiro assim, que eu respeito e sigo e acho que o nosso vereador Garotinho, Zé Márcio, é um dos maiores especialistas em urbanismo na cidade de Juiz de Fora, e ele é um dos proponentes do projeto de lei, e tenho certeza que ele, como urbanista que sabe que está fazendo um bom projeto. Segundo, aquela velha discussão que nós estamos tendo aqui na casa, é um embate com a Secretaria de Planejamento já há algum tempo, que, na maioria das vezes, os nossos projetos que nós apresentamos aqui são para adequar a uma realidade que já existe. Ninguém vai tirar o espaço design dali, o posto, o supermercado. Então, são realidades já estabelecidas e o que eu acho que... Um minuto para concluir, senhor presidente. O que a Secretaria de Planejamento, às vezes, não entende, eu tenho tentado falar isso, o empreendedor busca primeiro a prefeitura. E aí, quando ele não consegue resolver o problema dele na prefeitura, na Secretaria de Planejamento, que ele recorre ao Poder Legislativo, e a gente está sempre fazendo esse tipo de lei para corrigir, ou então para legalizar, digamos assim, situações estabelecidas. Então, assim, eu, mesmo sendo líder do governo, vou votar contrário ao veto, porque eu tenho isso para mim, que a prefeitura não corrige, não dá solução, e acaba que a Câmara tem feito esse papel.
mas espero que um dia a gente consiga mudar um pouco o pensamento lá dos técnicos da Secretaria. Muito bem, também com a sensibilidade, o líder do governo também se posicionando. Quero parabenizá-lo e cumprimentá-lo também. E até aquele detalhe, vereador Rodrigo e amigos vereadores. Tem alguns casos que também, semelhante a esse, a Procuradoria do nosso município, que a gente respeita muito, em alguns casos semelhantes, extremamente semelhantes, não teve qualquer objeção com relação a mandar essa matéria aqui com o veto total, ou seja, foi sancionado pelo prefeito. Então, sem entrar em discussões, né, mas é coisa que não dá para entender bem com relação a dois pesos, duas medidas, situações semelhantes. Parabéns, vereador Rodrigo. O veto total continua em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação. Os senhores vereadores que concordam com o veto, permaneçam como estão. De forma unânime, também conforme foi aprovada aqui essa matéria ainda nas suas 3 discussões, rejeitado o veto com voto contrário na maioria absoluta dos senhores vereadores. Vamos então dar sequência. Número 8 também trata-se de um veto total. Processo 8729/2020 dispõe sobre a caracterização das atividades privadas de advocacia, contabilidade e imobiliária como essenciais durante a vigência de estado de emergência ou estado de calamidade pública. Proposição para a Lei 52/2020, autoria vereador doutor Adriano Miranda, pareceres comissão de veto, em plenário 3, quórum maioria absoluta. Observação, secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. O primeiro deles, assinado pela vereadora Ana das Graças Cortes Rosignoli. Diante das razões do veto apresentadas pelo Executivo, libero para o plenário, onde manifestarei o meu voto. Vereador Marlon Siqueira, destarte, o veto do projeto de lei 52 de 2020 será apreciado em discussão e votação, razão pela qual o libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. E, por fim, vereador Gil Gabama Júnior, destarte, o veto ao projeto de lei 52 de 2020 será apreciado em discussão e votação, razão pela qual libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O veto total está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Pedir vista da matéria, senhor presidente, na ausência do autor. Muito bem, o pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então para o número 9, trata-se de um veto parcial. Processo 7891/2018 torna obrigatória a publicação no portal da Transparência Municipal de dados relativos à evolução patrimonial de agentes públicos. Proposição para a lei número 3/2018, autoria vereador Wanderson Castelar. Pareceres comissão de veto em plenário 3, quórum maioria absoluta. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. Nós estamos aguardando o processo, assim, está chegando. Perfeitamente, já está a caminho, por gentileza. Agora, veto parcial em avaliação dos senhores vereadores, mas antes a leitura dos pareceres, por favor. Primeiro, se manifestar, vereador Fiorilo. Tal questão pode ser resolvida com a oitiva do autor da proposição, antes da sujeição do veto ao plenário, ocasião em que apresentarei o meu voto. Manifestação do vereador Juraci Schaefer. Desta forma, após a análise das razões do veto parcial apresentadas pelo Poder Executivo e por todos os fatos e fundamentos expostos nesse parecer, manifestamos pela rejeição e derrubada do veto apresentada bem como pela manutenção integral do projeto de lei 03/2018, que torna obrigatória a publicação no portal da Transparência Municipal de dados relativos à evolução patrimonial de agentes públicos, convertido na Lei Municipal 14.084 de 2020,
a parte não vetada, por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico e político, especialmente por proporcionar o cumprimento dos princípios constitucionais, da legalidade, da moralidade e da publicidade, evitando qualquer tipo de enriquecimento ilícito ou abuso de poder por parte de agentes públicos, no que liberamos o presente processo para seguir seus trâmites até o plenário, onde manifestaremos o nosso voto à presente proposição legislativa já aprovada pelo plenário desta Casa, desta egrégia Câmara Municipal, na sua integralidade. Vereador Júlio Obama Júnior, destarte o veto ao projeto de lei 03 de 2018 será apreciado em discussão e votação, razão pela qual libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O veto parcial está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Vereador Castelar, sei que vai explicar. Pelo entendimento que eu fiz da leitura das razões do veto, a Prefeitura o Poder Executivo está vetando apenas o artigo 2º, que obriga a Prefeitura, numa data X, que eu não consegui ver aqui, da lei entrar em vigor. E segundo o parecer do Executivo, esse prazo está muito curto e não teria tempo hábil para executar a lei. Então, ele veta apenas a questão do prazo. O vereador Castelar vai poder fazer uso da palavra. Eu peço o voto favorável ao veto. Excelência, Só um minutinho. Pela ordem. O veto parcial continua em discussão. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, vereador Vandos Castelar. Excelência, peço a palavra. Com a palavra, vereador Vandos Castelar. Senhores vereadores, nós votamos aqui esse projeto de lei na sua totalidade, né? Aliás, um projeto já reincidente na casa, digamos assim, né? Já tinha sido descartado certa vez e agora logrou êxito. Em que pese, assim, a gente entender o sentido prático, né? Que baseia a razão de veto, se uma lei não constar que ela entra em vigor na data de sua publicação, ou alguns meses depois, não importa, ela corre o risco de ficar absolutamente inócua. Esse é o grande risco, né? Embora nós determinamos que seja feito determinada coisa, não se diz a partir de quando vai ser feito aquela coisa, né? Então, o administrador pode entender que há uma lacuna naquela lei, naquela norma jurídica, e, portanto, ela não precisa ser cumprida, né? Eu faço essa interpretação porque não acho que seja só uma questão prática. Não vai ser possível coletar essas informações e publicá-las, como se a gente estivesse imaginando que isso seria em tempo real. Não é. Tempo real é o veículo de comunicação, o portal da transparência, mas até chegar ali, ele é tempo real no momento em que alguém faz a inclusão daquele arquivo, daquela informação, né? Até chegar ali é o tempo real, é o tempo que permite que o determinado setor da administração, incluindo, inclusive, a nossa própria casa, faça essa inclusão, recolha os dados, etc. E ninguém vai imaginar que, uma vez publicado no Diário Oficial, seja do Executivo ou do Legislativo, a informação tenha que estar no dia seguinte ou no minuto seguinte no portal da transparência, né? Isso foge também à regra do bom senso, né? A minha preocupação básica, eu tenho boa vontade, para fazer uma lei ser aplicada, eu topo qualquer coisa, mas para ser aplicada, qualquer coisa bem explicada, né, Excelência? Eu topo esperar, eu topo negociar, eu topo flexibilizar algum aspecto, né? É como faziam os cantores, os compositores na época da ditadura, né?
e eu já vi vários dizendo isso. Não, quando vinha uma censura, alguém metia lá uma censura, essa frase não pode, esse verso não pode, essa palavra não pode. O autor, via de regra, mudava a palavra, mudava o verso, para que a lei, ou melhor dizendo, a música fosse liberada. Acho que todo mundo já ouviu essas histórias, né? Eu me comporto de maneira igual quando tem uma lei minha para ser aplicada. Vou citar um exemplo concreto. A lei que manda instituir a área de proteção e segurança escolar, ela está sendo aplicada. Já tem 4 escolas do município com a aplicação dessa lei. Ela é da forma como eu imaginei? Não é. Está diferente da forma como nós imaginamos e como a própria lei preconiza. Mas foi um passo adiante, né? Então, eu não tive, assim, receio em, digamos, dar o meu aval como autor, né? Se bem que depois que é aprovada, todos nós passamos a ser autores dela, mas tem dado força porque entendo que é um processo de aplicação, né? É uma abertura que o Executivo deu que a gente deve saber aproveitar. O meu medo concreto é de que a gente não consiga aplicar a lei, né? E depois nós sejamos cobrados. Aprovar uma lei de mentirinha. Ou seja, acaba se voltando contra nós. É sempre assim, né? A primeira vidraça é a do Legislativo. A primeira vidraça, até porque está aqui no Parque Alfred, nós estamos lá no bairro, todo mundo encontra a gente com facilidade. Chefe do Executivo, secretários, etc., são mais raros de serem encontrados, né? O Paço Municipal está lá, no meio da Avenida Brasil, tem uma linha, tem uma avenida perigosa, não é muito fácil chegar lá, né? Então, é essa a argumentação. Mas, para não esticar muito, não esticar a corda, eu vou tentar compreender, ter uma compreensão diferente, e nisso a assessoria jurídica nos faz muito bem. Eu vou pedir à Excelência vistas ao processo, prometendo liberar para amanhã. Quem sabe a gente consiga formar um consenso, e se a gente entender que não há prejuízo para a aplicação da lei, da minha parte não vai ter objeção até para manter o veto. Mas se eu entender que há risco, nós vamos lutar para derrotar o veto. Muito obrigado. Muito bem, vereador Wanderson Castelar. O veto parcial está em discussão, continua em discussão. Ou melhor, desculpa, foi feito um pedido de vista, né, do vereador proponente, autor desse projeto, liberando para amanhã, né? Beleza? Então é isso mesmo, vereador Wanderson Castelar. Então, você nem vai ter votação, não? Está liberando. Ele está fazendo um pedido de vista aqui, né? Então, naturalmente, coloquem em apreciação dos senhores. Se os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, conforme ele disse, liberando para o dia de amanhã o retorno desse veto parcial pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, projeto interessante. Uma questão do veto, vereador Castelar. A lei de introdução ao Código Civil, ela coloca um vacatio legis, é o tempo da vigência da lei. Então, esse vacatio legis que nós falamos no direito é 45 dias, quando... Então, porque tem que se preparar. Eu votei, e o meu parecer foi para derrubar do veto, mas só para uma orientação jurídica. Existe um vacatio legis na lei de introdução do Código Civil. Talvez o governo, por exemplo, ele poderia fazê-lo. Aí o que Vossa Excelência falou, é vontade política, né? Então, há sempre... todos os projetos são vetados aqui, né? Todos. Então, parece que há, por parte do Executivo, uma necessidade de ver os vetos derrubados, o líder do governo. Parece que ele gosta de ver a gente derrubando os vetos. Porque tem projetos que, na realidade, é só bom senso. Ligar para o vereador, falar com ele, olha, vereador, tem essa questão aqui. Então, nós aqui estamos aqui, fazemos a nossa parte deliberativa. Mas só para informação, Vossa Excelência. Muito bem, complementando aí também o seu conhecimento jurídico, né? Vereador doutor Juraci Schaeffer também contribuindo muito conosco, né? Para que possamos ter aí a tranquilidade de poder amanhã fazer uma definição com relação à derrubada ou não desse veto parcial. Vamos então passar aqui, são mais 2 representações que serão objeto dos senhores vereadores avaliarem, e o 10º projeto a ser avaliado trata-se de uma representação, processo 8640,
2020 é o ano, solicita que represente junto ao Governo do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Governo para que proceda a retirada de tramitação pelo Executivo Estadual e ou desaprovação pela Assembleia Legislativa das propostas contidas no PLC 46/2020 e da PEC 55/2020. Proposição, representação 61/2020, vereador Juraci Schaefer. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, com a maioria simples. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres. O primeiro deles, Excelência, assinado pelo vereador Rodrigo Matos, e diz o seguinte, em caráter conclusivo. Isto posto, após análise da representação, por não vislumbrar óbice legal ou constitucional, libero para prosseguimento de seu trâmite regular até a deliberação em plenário. Outro parecer assinado pelo vereador Nilton Militão. Cientes de todo o processo e tratando-se de matéria de competência desta Comissão de Legislação, Justiça e Redação, opino pela sua legalidade e constitucionalidade, liberando-a para que siga seus trâmites regimentais. E, por fim, a manifestação do vereador João Kennedy Ribeiro. Como a matéria encontra-se no âmbito de análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da qual faço parte, manifesto-me pela legalidade e constitucionalidade da proposição, devendo seguir seus trâmites regulares até o plenário. Lidos os pareceres. Muito obrigado, secretário. A representação está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada esta representação. Vamos então para o número 11, também uma representação, processo 8640, ano 2020. Tem uma diferençazinha aqui só para esclarecer, não é 864039-2020 é a primeira, a 11ª é processo 864045-2020. Solicita que seja presente junto à Concer, com o objetivo de que seja disponibilizado o álcool em gel para uso de motorista nos pontos de pedágio ao longo de todo o trecho da concessão da BR-040, sob responsabilidade dessa companhia. Proposição, representação 67 é o número, autoria vereadores Kennedy Ribeiro, Juraci Schaefer, Júlio Obama Júnior, João Coteca, Sargento Melo Casal. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, com a maioria simples. Secretário vereador Castelar, por favor, a leitura dos pareceres. Parecer assinado pelo vereador Wagner do Sindicato. Assim, conforme determina o regimento interno desta Egrégia Casa Legislativa, a matéria inteira está no âmbito de análise desta comissão. Isto posto, após análise da representação, por não vislumbrar óbice legal ou constitucional, libero para prosseguimento de seu trâmite regular até a deliberação em plenário. Parecer agora assinado pelo vereador Rodrigo Matos. Isto posto, após análise da representação, por não vislumbrar óbice legal ou constitucional, libero para prosseguimento de seu trâmite regular até a deliberação em plenário. E, por fim, a manifestação do vereador Nilton Militão. Ciente de todo o processado e tratando-se de matéria afeta à competência desta comissão, manifesto-me pela sua constitucionalidade e legalidade, liberando para que siga a sua tramitação regular de acordo com o regimento. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. A representação está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Estamos, então, encerrando estas... Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Só pedir autorização do plenário. Amanhã tem uma reunião partidária fora da cidade. Pedir autorização para não participar da reunião. Perfeitamente feita a manifestação e apreciação dos vereadores. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, devidamente autorizado. O vereador Rodrigo Matos está ausente no dia de amanhã. Vereador Wagner de Oliveira, por favor, pela ordem. Senhor presidente, eu quero até pedir autorização plenária, eu não vou poder aguardar o pronunciamento do colega vereador Juraci, até peço desculpa, eu tenho um compromisso agora, gostaria de pedir autorização para me retirar. Feita a manifestação do senhor, colocada em apreciação dos vereadores, os vereadores concordam, permaneçam como estão, devidamente autorizado, um bom descanso para o senhor, boa reunião, bons compromissos da vereador Wagner de Oliveira. Pela ordem, vereador Vandes Castelar. Excelência, eu queria justificar minha ausência à reunião de ontem. Até me esforcei para chegar a tempo, mas estava em reunião lá na Cidade Alta, Excelência. Sim. Reunião
relacionada ao exercício do nosso mandato, não para pedir votos, tá, vereador Juraci? Até porque não podemos ainda, né? Não somos candidatos, então era uma reunião com uma liderança empresarial que se arrastou além digamos assim, daquilo que estava previsto, né, anteriormente. Então, dessa forma, peço aos pares que aceitem essa justificativa. Muito bem, vereador. Estávamos caminhando para finalizar uma reunião do dia de ontem, né? Chegou aqui uma informação de uma de sua assessoria, né? Informou que realmente o senhor estava fazendo trabalhos aí também de interesse local da cidade de fora, né? Melhor dizendo, e que naturalmente estava em possibilidade de estar chegando aqui até, mas foi devidamente justificado o dia de ontem, do qual o senhor impossibilidade de estar aqui na reunião desse dia. Então, senhores vereadores, encerramos então os 11 projetos a serem avaliados pelos senhores. Só para comunicar, nós temos aqui um vereador inscrito, que é o vereador Juraci Schaefer, para fazer uso da sua fala por 5 mais 5 minutos. Muito boa noite ao senhor, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, nos traz essa tribuna essa noite, para complementar uma fala nossa em relação ao Plano Nacional dos Resíduos Sólidos. 10 anos se passaram e nós vivemos no Brasil uma situação ainda de calamidade em relação ao destino final do lixo, vereador Vandes Castelar. É uma coisa incrível que nem 30% dos municípios ainda têm aterro sanitário. Nós ainda estamos convivendo com lixões a céu aberto e com pessoas fazendo catação em lixões, nem falamos em aterro controlado, que é quando você tem à disposição do resíduo sólido, do lixo, e você vem com a camada de terra e faz a cobertura. Além de todas as questões do saneamento, de saúde pública, nós acabamos contaminando lençóis freáticos e dando um destino incorreto ao lixo produzido. E eu tenho lido bastante sobre a atualização desse plano nacional e a cidade está devendo o Plano Municipal dos Resíduos Sólidos. No início da gestão Almas, quando ele assumiu, a Prefeitura de Juiz de Fora, correndo-se do ex-prefeito Bruno, começou-se a tramitação do Plano Municipal dos Resíduos Sólidos. E nós não estamos vendo um deslinde, um desfecho nessa situação de uma apresentação, primeiramente, de um Plano Municipal de Limpeza Urbana. Nós temos que ter ações concatenadas, ações coordenadas, planejadas, porque, vereador Kennedy, a cidade vê, e essa é a sociedade nossa moderna, principalmente agora em período de pandemia, onde o delivery está em voga, é necessário, não se pode ter questões presenciais, você vê o aumento da produção de lixo. Para ter uma ideia, vereador Castelar, há 30 anos atrás, a produção de lixo por habitante era em torno de 700 a 800 gramas. Hoje nós estamos quase de 1,5 kg, 2 quilos dia. Você imagina ter uma população de 600 mil habitantes, nós estamos aterrando mais de 500 toneladas fazendo por baixo. Isso tem crescido, essa volumetria tem crescido de forma significativa, porque culturalmente nós não estamos trabalhando as escolas, a questão da educação ambiental. É necessário que façamos de forma urgente, porque não se tem locais para fazer aterros sanitários. Tivemos aí dificuldades, eu implantei em Juiz de Fora, vereador Kennedy, o primeiro aterro da Zona da Mata e o segundo do estado de Minas Gerais. Esse aterro teve uma vida útil, na época, muito polêmico, peguei aquela situação já em andamento, porque existia um grande lixão em Matias Barbosa, que aquele terreno hoje é o Estrela Sul, e o Ministério Público entrou com ação contra a Prefeitura de Matias, porque o terreno estava dentro da área geográfica de Matias, acabou-se fazendo um acordo e depois o município de Fora teve que indenizar para fazer um PRAD, um plano de recuperação de área degradada daquele aterro. E começou-se, não se tinha lugar para jogar o lixo, foi lá em 99, quando o Ramírez Mozato,
Ramirim, começou a colocar ali. Depois fizemos aquela desapropriação, aí houve aquela lei, houve uma licença ad referendo, depois nós conseguimos no plenário do Copan, o referendo foi cassado, e a prefeitura teve a licença de operação, e assim que eu estava saindo de Enlurbe, nós conseguimos aquela licença definitiva, todo o aterro que foi feito, fizemos até um café lá de inauguração, não sei se os vereadores aqui se lembram. Pô, mas não tem mosquito, tem nada. Por quê? Fazia-se, colocava-se um PAD, que é um polietileno de alta densidade, e você fazia o tratamento do chorume com as canaletas, o gás que é produzido ali, ele era produzido, ele era queimado. E todo o chorume ele ia como o tanque de percolados. Eu estou falando isso porque nós temos que pensar numa cidade planejada, numa cidade que vislumbre essa questão da vida do aterro sanitário. Hoje, Juiz de Fora, ele acaba sendo uma coleta regionalizada, e nós temos que verificar em relação... Concedida, vereador, a sua prorrogação do prazo por mais 5 minutos, Senhor presidente, por favor. obrigado. Então, nós vamos aqui fazer, eu vou fazer, inclusive, estou agendado uma visita ao aterro sanitário Juiz de Fora, para ver as condições, porque ele tinha uma vida útil, e com essa quantidade de lixo que está sendo colocada, nós queremos saber, precisar, por quantos anos nós teremos aquele aterro sanitário Juiz de Fora. Geograficamente, ele é distante. Se você pegar o eixo da cidade, que é o Manuel Honório, o eixo da cidade Manuel Honório, do aterro a Salvaterra, é 11,8 quilômetros. O eixo lá dá quase 30 quilômetros. Se você pegar da região do vereador Júlio Obama, a região Nordeste, pegar da região de Filgueiras e levar um lixo até quase em Santos Dumont, olha a distância que dá. Então, eu estou falando, nós temos que fazer custo. Hoje, por exemplo, nós tivemos aqui a LDO. Então, quando nós fizemos a análise da LDO, que foi apresentada pelo secretário Rômulo, é que nós vislumbramos o quanto que nós temos que melhorar o nosso custo, o nosso gasto. Quer dizer, não só temos que aumentar a receita, porque isso é questão relacionada, você só pode gastar aquilo que gasta, aquele que ganha. Então, o Juiz de Fora está com a receita muito defasada, vereador Júlio. Tem que aumentar-se a receita no sentido de otimizar os serviços, a cobrança mais facilitada dos impostos, a justiça fiscal, mas também reduzir os nossos custos em relação aos nossos serviços diários. Então, eu queria fazer essa referência, porque nós implantamos uma gestão integrada dos resíduos sólidos de Juiz de Fora. Juiz de Fora, na nossa gestão, foi considerada a 4ª cidade mais limpa do Brasil. Eu vivia dando palestras aí em todos os lugares. E nós temos que ter uma política continuada, vereador Castelar. Nós não podemos dar início às ações e parar. Por exemplo, o Coleta Seletivo, Vossa Excelência apresentou um projeto aqui. Se tivesse dado sequência, nós estaríamos numa evolução. O Plano Nacional dos Resíduos Sólidos coloca que os municípios teriam que fazer até 15%. Juiz de Fora não chega a 1%. Quando eu fui diretor, já estava em 4%, 5%. Quer dizer, nós estamos andando para trás, nós estamos retrocedendo. É necessário agora, eu já conversei com o Fernando Gramiani, que está na direção interina, é um servidor exemplar, dedicado, mas a coleta seletiva parou por questões das catações e dos catadores, que não, as associações, por questão da pandemia, não estão funcionando. Mas há de se instituir uma política municipal para isso. Como Vossa Excelência coloca, tem que ter um prazo, nós temos que chegar na cidade toda. Eu queria dizer isso, e vou essa semana, ainda amanhã, vou continuar nesse assunto, mas queria dizer sobre a derrubada do veto hoje, do auxílio que nós criamos aqui, essa Casa Legislativa, sobre os professores que iam ser, com seus salários seriam suspensos, né? A Prefeitura deixou acontecer, mandou em última hora, e nós fizemos o auxílio, o que forçou, na realidade, o município a manutenção dos cargos até o final do ano e também ao pagamento. E foi muito interessante que nós tivemos a intenção de contemplar os professores, vereadora Ana, com o auxílio emergencial, porque tinha orçamento. Aí veio a justificativa do veto, mas quando eu, vereador Júlio, representando essa casa, fomos discutir com o prefeito a questão do veto, propôs-se que pagariam de forma integral os salários e não por CPF.
seria, na realidade, pago, vereador Castelar, através dos contratos. E tem pessoas, tem professores que tinham 2 contratos. Era vantajoso para os professores que se mantivesse o vínculo, e nós acordamos de fazer com que o prefeito mandasse para cá o veto, e nós íamos manter o veto do prefeito. Então, o prefeito honrou com essa casa, aí nós temos que fazer justiça, acordamos com ele lá e ele cumpriu o acordo. E os professores retornaram, fizeram o seu plano de aulas, tiveram reuniões com sindicatos professores, juntamente com essa Casa Legislativa, e conseguiu a Prefeitura fazer o pagamento dos professores. Então, foi uma vitória dessa casa para os professores da cidade. Porque havia-se muito crítica, as pessoas às vezes querem se apropriarem, mas aqui nós não estávamos pensando nessa questão eleitoral do voto dos professores, nós estávamos pensando na questão da subsistência, da pessoa sobreviver, dela ter dignidade, dela receber o seu salário, dela pagar a sua conta de água, de luz e ter alimentos na sua casa. Porque quando se fala dos professores, está pensando que o professor está ganhando um mundo de dinheiro. O salário médio do professor é R$ 1.400, você desconta aquilo que é a parte trabalhista, praticamente fica menos que um salário mínimo. Então, nós conseguimos nessa casa manter, só para terminar, senhor presidente, manter a dignidade dos professores com aquela ação que foi histórica. Foi histórica porque nós estávamos iniciando as nossas reuniões virtuais, né? Trabalhamos até meia-noite e tanta, e essa casa deu um exemplo. Foi uma reunião histórica para essa casa, e nós fizemos essa aprovação, e os professores puderam receber essa remuneração. Parabéns que o prefeito cumpriu, e que nós, legisladores, cumprimos também a nossa parte com os professores e com a cidade de Juiz de Fora. Muito bem, vereador Juraci, cumprimentá-lo também aí, né, por ter trazido esse tema tão importante. Feito todos os vereadores dessa casa, e pudemos ter a possibilidade de não trazer qualquer prejuízo aos nossos educadores, e essa casa se posicionou de forma muito positiva. Vou acrescentar também que o papel desses vereadores é a continuidade, ou seja, nós temos também uma mensagem que, na avaliação lá dos representantes da categoria, ela é muito preocupante para todos os segmentos, professores e educadores, e que nós vamos ter muita cautela, tá? E a segurança de todos os vereadores, porque também tem um compromisso com toda a cidade, não de forma diferente com esse segmento, e que nós vamos ter todos os cuidados necessários, porque prejuízo eu tenho certeza que vereador nenhum está pensando isso aqui para os nossos educadores, e também não vamos colocar nada que tenha, assim, objeção de possibilidades para poder trazer prejuízo aos nossos educadores. É um compromisso não só desse vereador, é dessa casa, né? Então, se tiver alguns acertos aí para frente com relação a essa mensagem, vamos estar estudando, porque o compromisso é dessa casa com todos os professores, conforme fizemos também aí esse auxílio emergencial e a reformulação do contrato até o final do período. Vereador Júlio Palma Júnior, pela ordem. Senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o vereador Juraci Schaeffer pelo seu posicionamento. Confesso, não esperava que o vereador Juraci trouxesse esse tema tão caro a esta casa, verdade é essa, né? Na maioria das vezes, tentam colocar os vereadores desta casa em trincheiras diferentes daquelas os quais militam os nossos professores. Mas esta casa mostrou força, mostrou personalidade, mostrou conhecimento jurídico, e também, exatamente para que a gente fizesse aqui, tanto com as 2 emendas aprovadas de forma unânime, a justiça orçamentária. Não fazia o menor sentido a prefeitura simplesmente querer fazer uma economia de coisa de 3, 4 milhões, em tempos que nós não poderíamos nem mesmo proporcionar para os nossos alunos agora as aulas remotas tão cobradas por nós aqui, já que este vereador mesmo se posicionou em vários momentos, senhor presidente. Só para complementar meu raciocínio, senhor presidente, já que eu, pessoalmente, já havia falado em várias oportunidades contra a volta das aulas presenciais. Ou seja, se não fosse o trabalho desta casa naquele momento, talvez agora nós teríamos que fazer contratações para que nós pudéssemos agora dar condições aos nossos alunos de terem as aulas remotas tão cobradas também por esta casa. Então, mais uma vez, cumprimentar a administração municipal, embora não tenha feito mais do que a sua própria obrigação. Muito obrigado, presidente. Parabéns também ao vereador Júlio, nesse mesmo momento. Vamos então encerrar, senhores vereadores, vereadora Ana, esta 9ª reunião ordinária do 8º período,
já estamos aqui disponibilizando para o dia de amanhã 2 reuniões extraordinárias para que nós possamos debater aí projetos de interesse aqui da cidade de Juiz de Fora e também por parte do Executivo através de uma mensagem e outros projetos também com os mesmos objetivos de interesse dos nossos cidadãos. Vamos então, pela ordem, vereador Júlio Obama. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu já ia me esquecendo aqui, eu gostaria de pedir à nossa diretoria legislativa, me parece que já está em condições, embora seja uma preliminar, né, para que se coloque na pauta de amanhã o PL 206/2019. Esse projeto de lei nosso, senhor presidente, ele trata sobre a extinção da taxa, da malfadada taxa de religação da água em Juiz de Fora. É um absurdo nós exigirmos ainda daquele que reconhece a sua dívida, e que vai pagar, logicamente, não apenas os débitos para trás, como os juros daquela dívida, e não cabe a nós, enquanto poder público, ficar questionando por que uma pessoa, de repente, teve algum problema financeiro. O que nós precisamos é restituir o direito à água. Na verdade, a água mesmo não se paga, né, presidente? O que se paga é o serviço que faz com que a água chegue até lá. Esta casa, eu acredito que nós estamos em ambiente para poder derrubar essa preliminar e, confesso, vamos aproveitar a ausência do líder do governo amanhã, presidente. Muito bem, feita a sua manifestação, o seu projeto foi colocado aí solicitando para que seja incluído para o dia de amanhã. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, inclusive também colocando apreciação a condição de 2 extraordinárias para amanhã. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado tanto o pedido para inclusão, bem como também para as 2 reuniões extraordinárias. Senhores vereadores, uma ótima noite aos senhores, colaboradores da casa, nosso muito obrigado, também de forma muito especial, saudar e cumprimentar os telespectadores que nos acompanham pelo canal 35 da TV Câmara e também de forma muito especial os ouvintes da Rádio Câmara, né? Desejando a todos uma ótima noite, que Deus possa nos permitir, para que amanhã estaremos aqui às 10h30 para a 10ª reunião ordinária do 8º período. Um forte abraço a todos, está encerrada esta reunião.